Alô, pessoal, tá dando? Chegou o áudio aí? Espero que sim. Obrigado pelas pessoas que me informaram aqui que o áudio não estava funcionando. Show de bola! Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que... Olá, tudo bem? Como é que tá, Malu? Que bom que você entrou aqui. Meu nome é Felipe Dias, eu falo aqui da SJO. A gente vai conversar sobre constância hoje. Constância na vida profissional, na vida particular, profissional. Vamos lá, vou acenar aqui pro pessoal. E aí o que a gente mais vai conversar é sobre a constância, a euforia. E isso tem tudo a ver com o que a gente tá, com o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na SJO. Por sinal, amanhã a gente está encerrado. Bom dia, Malu. Que bom. A gente vai conversar sobre o trabalho da SJO com revendedores, o lançamento da primeira equipe. Está encerrando amanhã. Amanhã é o último dia para poder comprar, sexta-feira. É o último dia para poder comprar os kits que a gente criou aqui para as pessoas que querem se tornar revendedores. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre euforia, sobre a inconstância, como que a gente trabalha isso, como que a gente resolve esses problemas para a gente não desistir, não desanimar e não estragar todos os nossos projetos, todos os nossos planejamentos, todo o nosso trabalho. Eu vou começando aqui, enquanto eu espero o pessoal chegando, eu já vou falando aqui com vocês. Bom, pessoal, o que a gente percebe quando... aqui na SJO, o que eu percebo quando eu converso com os revendedores, com as pessoas que compram o kit pela primeira vez de revendedores da SJO, a gente... Olá, Carla, que bom que você chegou. O que eu percebo aqui com a equipe de revendedores da SJO que a gente trabalha, porque a gente lançou, em geral, a primeira equipe na internet, de uma maneira... com marketing, com mídia paga, com links patrocinados, bastante propaganda no Face, bastante propaganda no Instagram, no YouTube, para montar a primeira equipe pela internet. Só que a gente já tinha uma galera que trabalhava como revendedor aqui na SJO, uma turma boa também. E com essa experiência que eu tenho de liderar, de organizar essas pessoas, o que a gente nota muitas vezes? Todos nós temos uma coisa muito em comum. O que é? Uma palavrinha que se chama euforia. O que é euforia? Euforia, ela é algo que a gente se motiva, a gente vê, por exemplo, determinada palestra, determinado encontro que a gente participa, uma ida que a gente vai na Santa Igreja, acontece alguma coisa muito importante na nossa vida, a gente fica eufórico, a gente fica feliz, a gente pensa em mudança de vida, em trocar a nossa maneira de viver, em renovar o nosso jeito. A gente fica bem eufórico, a gente quer converter todas as pessoas, a gente quer conversar com as pessoas sobre aquilo que a gente trabalha, que aconteceu em nossas vidas. Muitos revendedores entram aqui na SJO e começam desse jeito também. Elas ficam sabendo a respeito do kit que nós estamos lançando ou já querem ser revendedores sem ser pelo kit também e compram. E aí quando chega a mercadoria, quando eles realizam o pedido, compram os produtos, mas quando chega a mercadoria, eles já começam a ficar felizes demais, porque é muito bonito os produtos mesmo que a gente tem, é muito legal a qualidade dos produtos que vão nesse kit. Porém, essa pessoa, ela chega, ela fica feliz, ela fica bacana, você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Você fica desse jeito, todos nós ficamos desse jeito, a gente fica animado, a gente já quer sair para vender, a gente coloca até metas na nossa vida, vou vender esse kit em uma semana, vou vender esse kit em 15 dias. Porém, o que acontece? Primeiro dia você vai bem, primeiro dia você vai lá e vende umas peças, segundo dia você vende mais umas peças, no terceiro dia você vende menos, e aí você começa já a ficar meio decepcionado com você mesmo. Se acontece esse tipo de situação contigo, de você ficar decepcionado porque você não está vendendo o produto que você comprou, o kit que você comprou, é porque você ainda falta ter conhecimento de si mesmo. O que você quer dizer com isso, Felipe? Se a gente não analisa as nossas dificuldades, todos nós, eu não estou falando só para os revendedores, não, eu estou falando para mim também. Se a gente coloca uma meta, mas a gente não entende, se a gente não se conhece bem, a gente se decepciona conosco mesmo. E a decepção é a pior coisa que existe. Por quê? Porque demonstra que você não tem autoconhecimento. Vou explicar melhor para você. Todos nós temos preguiça, todos nós somos indisciplinados, todos nós acordamos atrasados às vezes, todos nós não fazemos aquilo que é necessário durante o dia, todos nós cometemos erros, todos nós somos pecadores. O problema não é reconhecer esse tipo de erro, o problema é a gente saber que tem isso
e desanimar. O que acontece então? Se você começa a trabalhar, vender artigos religiosos, primeiro dia vendeu bem, segundo dia vendeu muito melhor, terceiro dia vendeu... No quarto dia você já não começa a ligar para as pessoas, no quarto dia você não começa a postar, no quarto dia você não começa a fazer mais conteúdo, no quarto dia você não conversa mais a respeito dos produtos que você está trabalhando, você não movimenta a sua audiência, a sua equipe, automaticamente você vai começando a matar o seu planejamento, assassinar o seu planejamento, assassinar as suas metas. E isso é a pior coisa que existe. Essa é a pior coisa que existe. E por que você assassina suas metas e seus objetivos? Porque metas e objetivos são caminhos, são focos. Por isso que fala objetivo. Objetivo é o quê? Eu quero chegar lá. E aí, quando você não tem nenhum foco, nenhum objetivo, você começa a ter uma anestesia na sua cabeça, anestesiar seu psicológico. Não preciso fazer nada, porque eu não tenho nenhum objetivo para chegar. Só que o problema de você desistir do seu objetivo de vendas, ou de meta, ou de vida, qualquer coisa, quando você desiste dessa situação na sua vida, você está matando a sua personalidade, você está matando a sua biografia, você está matando a sua história. Porque aí você vai viver sempre como um derrotado. As pessoas que vencem, as pessoas que vendem muito, as pessoas que crescem, as pessoas que realizam, as pessoas que contam a sua história, são aquelas que sabem que são limitadas, que sabem que têm erros, que sabem que são preguiçosas, que sabem que mentem, que sabem que se enganam, que sabem de todos os seus erros, porém, elas reconhecem essas falhas, luta para corrigir, porque é algo bom você querer corrigir, é algo bom você querer mudar, porém elas não desanimam, elas olham, caí, errei, mas vou recomeçar. Todo atleta, quando ele vai querer almejar uma medalha ou ganhar um campeonato, nessa disputa, alcançar um troféu, um título, ele sabe que ele tem um processo para chegar nesse título e que dentro desse processo, dentro de todo esse trabalho que ele vai realizar, muitas coisas, muitas quedas irão acontecer, muito desse projeto não será realizado. Eu quero partilhar com vocês uma história que acontece aqui comigo direto na SJO. A SJO, a gente trabalha com diversos canais de venda. A gente vende pelas redes sociais, a gente vende pela loja virtual, a gente vende pelos marketplaces, a gente vende pelos revendedores, a gente vende pelos vendedores, a gente vende por lojistas, a gente vende são diversos canais de venda que a gente trabalha. Porém, esse do revendedor que a gente está lançando e que vai se encerrar amanhã, há muito tempo atrás, porém a gente só conseguiu começar a colocar em prática de 20 dias para cá. E por que antes eu não conseguia? Eu já tinha colocado isso meta na minha vida, mas eu não conseguia anteriormente. Por quê? Por causa que eu sempre arrumava uma desculpa pelo movimento da vida que já tinha a SJO, por toda a rotina que a SJO já possuía, eu já procurava uma desculpa para não implementar esse projeto de revendedor. E aí veio essa circunstância que foi a pandemia, e aí a gente viu que era uma oportunidade de, como diminuir o movimento, era uma oportunidade de a gente implementar esse projeto de revendedor, que seria algo bom para a SJO e seria também muito bom para as outras pessoas. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Se não tiver, dá um toque para mim aí, eu quero saber de onde vocês são, quero conversar com vocês. Então, pessoal, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. É bom ter planejamento? É bom ter planejamento. É bom ter objetivo? É bom ter objetivo. Não alcançá-los é ruim? Não é ruim às vezes. Por quê? Você tem que entender que a sua personalidade de todos nós é conflitante. Tem dia que a gente está mais disposto, tem dia que a gente está menos disposto, tem dia que a gente consegue vender mais, tem dia que a gente consegue vender menos. Existe a circunstância interna ainda nossa. Eu ainda nem conversei da circunstância externa, que é um caso, por exemplo, que nem está acontecendo agora. Nós estamos vivendo um momento de uma pandemia, uma coisa totalmente fora do nosso controle. E aí? Como é que você vai alcançar seu objetivo, a sua meta, tendo esse tipo de situação acontecendo? Por isso que você não pode se frustrar, às vezes, se você não conquista seus objetivos, não conquista a sua meta. Mas isso não impede de você combater a sua preguiça. Nós combatemos a nossa preguiça, o nosso desânimo, a nossa falta de motivação, às vezes. A pessoa, quando ela é cristã, ela tem que trabalhar a humildade. E o que é a humildade? A humildade é andar com a verdade. As pessoas que não são humildes, elas são falsas, elas não andam com a verdade, elas não buscam a verdade, primeiro elas não buscam a verdade interior delas, de reconhecer as limitações que elas possuem, as dificuldades que ela tem, para que isso elas possam resolver, trabalhar, porque uma das coisas legais de você saber é que quando você reconhece suas limitações, reconhece sua preguiça, reconhece seu desânimo, reconhece que você falta, reconhece que você mente, reconhece que você engana,
E quando eu falo enganar, não é enganar as outras pessoas, não. Você se auto-engana, você você pontua uma falha sua e começa a corrigir. No trabalho é a mesma maneira. Se você não tem meta, se você não tem objetivo, você se auto-engana com uma anestesia na sua cabeça, não tem compromisso com nada, então eu tô tranquilo durante o dia. Só que você não, quando você cair em si, que você não tem objetivo nenhum, você vai ficar muito mais triste. Tá entendendo? Porque você não realiza nada, você não escreve a sua história, você não é dono da sua biografia. Você só é um personagem da sua história, você não é um autor, você não escreve a sua história, você vive na história dos outros. Tome as rédeas, assuma. E aqui eu vou trazer para o que eu quero conversar, que é sobre o revendedor da SJO. Assuma a sua postura como um revendedor da SJO, aplicando na sua constância diária, atendimento aos seus clientes, encontro com as pessoas que podem comprar, prospecção, ligação, postagem, canais que você pode cadastrar os produtos que você compra, visita das casas, visitas em grupos. Você precisa criar conteúdo para atrair as pessoas, para poderem te conhecer e aí você pescar elas para revender o produto religioso. E aí é uma bola de neve, você começa a trabalhar com isso, as coisas começam a acontecer. Tudo bem com você, Taninha? Tudo bem, Adair? Tudo bem, Simaia? Tudo bem, Agape? Que bom que vocês estão aqui. E é isso, a gente tem que começar a ter constância, mas quando falta a nossa constância também, a gente não pode desanimar, porque a gente sabe que a gente é fraco, que a gente é limitado, que a gente não consegue fazer tudo que a gente planeja, mas nós também precisamos, nesse momento, reconhecendo isso, sermos fortes. Aí quando a gente se torna forte, a gente recomeça. Isso que é uma pessoa, isso só você conquista com a constância. Vou dar um exemplo assim vamos lá, por exemplo, de regime. Não é porque você fez o regime certinho a semana toda, daí chegou no final de semana você arrebentou a boca do balão, que você vai deixar de manter o regime na segunda-feira. Vai ser mais difícil porque seu paladar vai estar acostumado com outros tipos de alimento, mas na segunda, na terça, quarta, quinta você vai lutar para voltar para o regime. Mesma coisa são as vendas. Não é porque você não vendeu sexta, sábado, domingo, que chega na segunda você não vai vender mais, vai deixar o kit lá de lado da SJO de artigos religiosos. Não, você vai pegar aquele kit e vai retornar o trabalho. E aí o trabalho entra a parte técnica, e a parte técnica é a mais fácil possível. E o que é a parte técnica? É você postar, é você fazer vídeos, é você criar anúncios nos marketplaces, no Elo7, no Mercado Livre, no Pinterest, é você criar grupo no WhatsApp, é você enviar mensagem para as pessoas no WhatsApp, é você enviar e-mail para as pessoas que trabalham com você, é você criar uma loja virtual e cadastrar seus produtos. São muitos canais. E a pessoa, se ela quiser, se ela é determinada, se ela bota na cabeça dela assim, olha, o dia tem 24 horas, eu não estou trabalhando, eu tenho que trabalhar no mínimo 14 horas. Trabalhe essas 14 horas como se você fosse o seu chefe mesmo. Quando você tinha um chefe, às vezes você trabalhava por causa da cobrança do chefe. Mentaliza como, por que você não vai trabalhar para você mesmo dessa mesma maneira para te ajudar? Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Por isso que é bom ter objetivo, por isso que é bom ter meta, não abandonar elas. Não se frustrar quando você também não alcança, mas sempre ter metas para te nortear, senão você desanima e aí você vai ficando triste. Oi, Silmaia, tudo bem? Betânia, tudo bem? Vou dar uma assinada aqui para vocês. Então a meta, ela é para te ajudar, ela não é para prejudicar você, entendeu? Ela é para te ajudar a revender artigos religiosos. Oi, Betânia, o que você quer conversar? Escreve aí qualquer coisa, eu chamo você para a gente participar dessa live aqui. Tá bom, Betânia? Vê sobre o que a gente pode conversar. Então você, aqui com a SJO, por que eu criei esse kit revendedor? Era algo que eu queria muito, essa equipe de revendedores, era algo que eu queria muito aqui para a SJO, eu sabia que ia dar super certo para as pessoas e eu não conseguia anteriormente por causa de toda a rotina de vida que tinha na SJO. Porém, dava para ter feito antes? Dava, só que eu sou preguiçoso, eu sou uma pessoa limitada e eu reconhecendo isso, eu sei que dava para fazer e eu não fiz. Agora com essa queda do movimento, a gente lançamos essa equipe de vendedores da SJO e está dando super certo. Só que o que acontece? As pessoas vêm, ganham o kit, compram um kit na SJO, se comprometem com elas mesmas,
ficam empolgadas, entram na euforia, começam a vender, mas depois elas desanimam. E é assim, geralmente as pessoas que fazem isso, eu conheço bem, elas desanimam na academia, desanimam no trabalho, desanimam no relacionamento, desistem muito fácil. E a primeira coisa não é desistir, porque você tem um objetivo, você quer crescer, você quer se desenvolver, você quer se autoconhecer, você quer se tornar um profissional, você quer ajudar na sua casa financeiramente com um dinheirinho, você quer ter um emprego, você quer ter um trabalho, você quer ser independente. Mas sem metas e sem objetivos, dificilmente você vai alcançar isso. Sem muito trabalho, sem uma constância e não desanimando com as suas falhas, dificilmente você vai conseguir alcançar a meta. Tá dando para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer para você que é revendedor, que quer ser revendedor, que se empolga quando eu converso a falar sobre o kit da SJO que acontece? A gente não pode desanimar, a gente não pode desistir facilmente das coisas. Porém, quando a gente dá... A vida, ela é inconstante. Esse é um fato que a gente tem que sempre parar para pensar. A vida, ela é inconstante. Tem coisa que não está no nosso alcance. E um dos motivos que você precisa entender é isso, é muito claro. Tem uma meta, tem um objetivo. Ponto. Agora comece a caminhar na direção dessa meta, desse objetivo. Nesse caminhar dessa meta, desse objetivo, você vai se atrasar, você não vai vender produto, você vai estar desanimado. Só que desanimou num dia, no outro dia você tem que estar animado de novo. Não pode desistir de alcançar aquele objetivo. Porque senão, se você abandona esse objetivo da sua vida, se você abandona essa meta que você tem, você começa a anestesiar a sua mente, pensando assim, não tem nada para fazer mesmo, então não me decepciono. Só que daí você, quando cai na realidade da sua vida, você vai se decepcionar porque você não escreveu a sua história. Você não faz nada. Você não realiza nada na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo meu aqui, por exemplo. Eu tenho 3 filhos. Eu comecei com o primeiro. Já foi uma luta. Eu falei, nós vamos ter um filho. Já foi uma luta. Tive o primeiro, falei, agora dá para ter o segundo? Vamos ter o segundo. Aí tivemos o segundo, aquela luta de filho. Vamos ter o terceiro. E tivemos o terceiro. E aí... Por que você... Eu quero ter 5, 6 filhos, mas por que você quer ter 5, 6 filhos? Para eu escrever minha biografia. Mas você vai conseguir ter 5, 6 filhos? Não sei, porque a vida é inconstante. Tem coisa dentro de mim que eu posso trabalhar para insistir nessa meta e tem coisas fora de mim, que nem um caso de uma pandemia, que não dá controle, uma doença, algum fato inédito. Um trabalho é a mesma forma. Em qualquer relação da sua vida, é isso que vocês têm que lembrar. Eu tenho um objetivo, mas independente se eu vou alcançar ele ou não, eu vou continuar o meu trabalho. Independente das minhas dificuldades internas, independente das dificuldades externas que podem me atrapalhar. Vendedores, revendedores, eu sou um vendedor nato, eu sou uma pessoa que trabalha com vendas, eu sou uma pessoa que lidera pessoas no comercial. Isso aqui não é papo de motivacional, não é papo de coach, não é nada disso. É papo cristão mesmo. Quando Jesus chega para nós e fala assim, os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. É algo que eu estava meditando, pensando, rezando sobre isso, né? Por que Jesus fala isso? É uma coisa muito interessante para você pensar. Não é que é para as pessoas nos humilharem, não é porque a gente tem que buscar ser o último, não. A gente já é humilhado e a gente já é o último. Por que a gente já é humilhado e a gente já é o último? Porque a gente reconhece as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas mentiras, as nossas falsidades, as nossas hipocrisias, as nossas preguiças, todos os erros a gente já reconhece. Então nós já somos os últimos da fila e nós já somos humilhados. E aí vem a esperança de Jesus Cristo, e nós seremos exaltados e nós seremos os primeiros, porque os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados. Só que ele dá esse start e as pessoas não entendem, de reconhecer. Olha, o próprio Deus reconhece a gente como limitado, como os últimos, como os humilhados. Só que a gente não, a gente acha que a gente é bonzão, a gente trabalha aquela falsa humildade. Ah, não, eu quero que as pessoas me humilhem, na verdade você não quer. E não é nem para as pessoas, nem é para nós permitirmos que as pessoas nos humilhem, isso está erradíssimo. O que a gente precisa primeiro é nos colocar no nosso lugar. Nós somos o quê? Dependentes de Deus, independentes pecadores, não realizamos aquilo que é necessário, nós somos humilhados, nós somos os últimos da fila.
Chegou nessa conclusão da sua vida, chegou nessa conclusão, em tudo você vai se acertar adiante, tudo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vanusa, João, em tudo. Você se colocando, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o kit da S, isso aqui que eu estou querendo explicar é porque os revendedores compram os produtos, vou explicar, porque os revendedores compram os produtos, os kits da SJO, começam muito bem, começa o primeiro mês, começa o segundo mês, no terceiro começa a desanimar. E aí esquece aquele objetivo, esquece aquela meta, aquele crescimento, tudo aquilo, toda aquela programação que ele criou, toda aquela empolgação, esquece toda aquela motivação inicial. E isso acontece nas vendas, acontece na nossa conversão, acontece nos nossos relacionamentos e principalmente no trabalho. Tá sacando? Tô começando a explicar. É algo para vendas, mas que pode ser levado para toda a nossa vida. Precisamos ser constantes. Mas se a gente um dia falha nessa constância, a gente recomeça no dia seguinte. É essa sacada que eu quero que vocês tenham. Por que você recomeça no dia seguinte? Porque você enxerga o que você quer alcançar, aonde você quer chegar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí que eu respondo para vocês também. Sejam bem-vindos aqui a essa live da SJO. Meu nome é Felipe, trabalho na SJO Artigos Religiosos, sou um dos sócios proprietários. E o nosso trabalho aqui hoje é entregar esperança através de produtos religiosos para as pessoas. E um dos produtos que nós lançamos agora são os kits revendedores, que está fazendo super sucesso. Nós tivemos milhares de pessoas inscritas para poder se tornarem revendedores, dezenas aceitaram esse compromisso. É um compromisso que ela fez com ela mesma, não é comigo, tá? O compromisso dos... Opa, deixa eu levantar aqui. O compromisso que a pessoa faz não é com a SJO, não é com as pessoas em volta dela. O compromisso que ela faz é com ela mesma. A gente não está nesse mundo aqui para mudar, para a gente servir a gente mesmo e servir os outros. Então, primeiro você tem que servir você mesmo. Como? Trabalhando, se autoconhecendo, estudando, buscando informação, querendo crescer, não desanimando. Não é porque eu não vendi essa semana que eu vou deixar de vender na próxima semana. Não é porque eu não estou conseguindo acertar as coisas que eu vou abandonar. Não, você tem uma meta, você tem um objetivo, você quer alcançar lá. Você é um atleta, o atleta é desse jeito. O atleta quer ganhar um troféu, o atleta quer ganhar uma medalha, ganhar um campeonato. Ele cria todo um planejamento para chegar nesse projeto e ele vai traçando. Tem dia que ele trabalha mais, tem dia que ele faz mais exercício, tem dia que ele faz menos exercício. E assim vai indo. Mesma coisa é o vendedor, ele tem uma meta, ele quer chegar até lá, mas aí ele vai trabalhando. E aí tem dia que ele acorda cedo, tem dia que ele toma banho gelado, tem dia que ele almoça, tem dia que ele faz exercício tudo direitinho e sai para vender no WhatsApp, no Instagram, na casa das pessoas, na porta da igreja, no grupo de oração. É assim que tem que ser. A pessoa que se decepciona muitas vezes é uma pessoa que não se conhece, é uma pessoa que nem é cristã, que nem sabe o que é ser humilhado, nem sabe o que é ser exaltado, não sabe nem o que é ser o último, nem sabe o que é ser o primeiro. Aliás, essa pessoa ela só quer ser a primeira. Porque ela nem se conhece, ela nem se reconhece como última. Por que ela não se reconhece como última? Porque ela não sabe os erros que ela comete, ela não tem coragem de reconhecer os erros que ela comete. E aí, quando você não tem coragem de reconhecer os erros que você comete, você é uma pessoa que não progride, não evolui em qualquer área, em qualquer situação, seja com as amizades, seja com seus filhos, seja com o relacionamento com a sua família, você está entendendo? Com o seu trabalho, não consegue resolver, não consegue se acertar. E aí, Felipe, mas aí você está falando muito papo psicológico, muito papo de coach, não isso é pensamento cristão mesmo, isso é coisa católica, isso é coisa... Jesus fala, não desiste, lute, batalha, eu sou a força, quando você não conseguir, eu sou a fortaleza tua, pede para ele te ajudar, é nele que a gente se sustenta. Mas para a gente ter esse reconhecimento que é nele que a gente sustenta, a gente precisa primeiro reconhecer a nossa insignificância, os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas limitações que a maioria das pessoas não reconhece de maneira infantil e falsa. E a humildade é aqueles que andam com a verdade, aqueles que buscam a verdade, aqueles que querem encarar a realidade, tanto interior quanto exterior. E nas vendas, eu falo para vocês, eu tenho SJO fazem 10 anos, já trabalhei com diversos clientes, já trabalhei com diversos vendedores, já trabalhei com vários fornecedores, já trabalhei com várias equipes de marketing, já trabalhei com várias equipes de lojas, com diversos profissionais, enfim. E aí, quais os profissionais que deram certo na convivência aqui com a SJO? Aqueles que são humildes em reconhecer as suas dificuldades. Felipe, eu falei para você que eu ia entregar tal coisa e eu não consegui, mas eu vou fazer no dia seguinte. Faz!
Ó, mesma coisa você que é revendedor. Ó, Felipe, eu não vendi o kit esse mês, mas o mês que vem eu vou vender tudinho. Eu tenho outro revendedor aqui que é super interessante, ele nem espera o kit acabar. Quando ele percebe que ele está terminando as peças do kit que a gente manda para ele revender, ele já pede anteriormente, porque ele tem uma pane, ele tem uma neura de ver pouco produto para ele poder vender. Porque ele precisa ter muito produto, ele gosta de bastante produto, ele gosta daquela cobrança, ó, eu preciso vender esse produto, tem muita coisa, eu preciso vender. Se ele vê pouquinho, ele começa a desanimar, porque só tenho 2 para vender. Então ele já pede outro kit, já pede 2 kits, já aglomera, tem estoque. Tem gente que é assim, tem gente que consegue trabalhar só com estoque. Porque olhando para aquele estoque, ele começa a falar assim, nossa, eu preciso trabalhar. Aquilo motiva. É a meta, é o objetivo dele, vender aquele estoque que ele possui do produto. Tem gente que é assim, outras não, outras já ficam paranoicas. Não, eu preciso zerar as minhas vendas de produtos, não zerar o meu estoque para eu realizar outro pedido. Cada um tem um jeito de trabalhar a sua mente, seu objetivo, a sua meta. Veja qual o jeito que você tem de trabalhar. E se empolgue em querer mudar, mas não desanime, e não desista, e não se decepcione com você mesmo. Caiu, levanta. É coisa básica, é da igreja. Como eu falei, os humilhados serão exaltados, os últimos serão primeiros. E todos nós somos já humilhados, todos nós já somos os últimos. Todos, mesmo os que não reconhecem que são os últimos. Porque tem a sua falsidade, tem a sua mentira, tem a sua tristeza, tem a sua depressão, tem o seu orgulho, tem a sua soberba, tem a sua falsidade, tem o seu egoísmo, tem a sua inveja, tem o seu ciúme. Olha quanta coisa, isso todo mundo tem, eu tenho, você tem, todos nós possuímos. É isso que nos humilha. Quem nos humilha é o pecado. Quem nos humilha são os nossos problemas. Então você já é um humilhado, eu já sou uma pessoa humilhada. E por isso que eu reconhecendo isso é onde Deus me exalta. É onde eu reconhecendo que eu sou útil, é onde Deus me coloca em primeiro. Uma outra coisa, não é você que se coloca em primeiro, não é você que te exalta. Quem te exalta é Deus. Quem te coloca em primeiro é Deus. Sacando como é que é a vida, isso é uma chave para você viver bem pra caramba. Para viver bem consigo mesmo, viver bem com os outros, viver bem com as situações que acontecem que você não possui controle, que estão fora do seu controle, que atrapalham a sua meta. Mas o segredo da vitória é uma coisa básica, o segredo da vitória. Constância sem desistir. Errou? Fazendo exercício, está fazendo regime. Falhou no regime durante a semana, um dia, no outro dia já volta ao regime e seja mais rigoroso no outro dia. Uma coisa na venda. Está vendendo bem a semana toda, chegou 3 dias, não vendeu, no outro dia você fala, vou compensar esses outros 3 dias, vou vender mais. E vai vender, por quê? Porque você vai fazer das tripas o coração, você se empolgou, você se animou, você se comprometeu a vender pelos dias que não venderam anteriormente. É dessa forma que eu trabalho a minha vida, é dessa forma que eu trabalho com a SJO. Eu tenho certeza que se você aplica esse tipo de trabalho no seu dia a dia, isso que eu estou passando para você, as coisas viram, as coisas se tornam possíveis. Por quê? Porque você não se decepciona com você mesmo. Você não desanima com você mesmo, que a pior coisa que existe é uma pessoa que desanima com ela mesma. Ok? Bora vender, bora trabalhar, bora sacudir a poeira, bora tentar, bora ter objetivo. Bora reconhecer que mesmo com os problemas que a gente possui, a gente consegue, porque a gente não desiste, porque a gente acorda cedo, a gente lava a cara, vai conversar com o cliente, dá o tapa-cara no Facebook, dá tapa-cara no Instagram, se expõe, erra. Quantas vezes já errei? Erro pra caramba. Qual o problema de errar? Com os erros que a gente aprende, esse a gente ouve de todo mundo. Pior coisa é viver com medo. Pior coisa é ter medo de viver. E eu não quero isso para vocês. Eu quero aqui revendedores, pessoas determinadas que, como eu chacoalho os revendedores aqui, eu quero que vocês chacoalhem os seus clientes e atraem mais pessoas por causa do seu ânimo, por causa da sua empolgação, porque você é uma pessoa constante, porque você é uma pessoa forte. Porque eu te garanto, quando as pessoas que olham para você por causa do seu trabalho, reconhecem que lá está uma trabalhadora, lá está um trabalhador. Por mais que eles não falem isso para você, por mais que eles não divulguem isso para as outras pessoas, dentro do coração dele ele fala, ó, é interessante aquele Felipe, hein? O
cara tá todo dia lá na empresa dele, o cara tá todo dia dando a cara ao tapa. O cara não tem medo de se expor, não tem medo de errar, não tem medo de faltar, não tem medo de ter que se corrigir. Por quê? Porque eu tenho um objetivo. Aqui, o meu objetivo nos revendedores, nesse canal de revendedores, qual que é o meu objetivo principal? Eu quero ajudar as pessoas. O que está me motivando a vir aqui, se expor, conversar, toda vez está renovando esse papo aqui, é querer ajudar as pessoas. Ajudar elas a se ajudarem, a se transformarem, tá bom? É isso que eu quero, isso que me motiva vir aqui conversar, que nem eu estava conversando ontem, conversando com uma live com uma revendedora nossa da Remimos. Pô, super interessante, cara. Ela falou, Felipe, tá encaixando as coisas que você tá falando, tá encaixando, eu tô me identificando, tá sendo isso mesmo. Por que tá acontecendo isso? Tá transformando ela, porque ela tá vendo que alguém tá falando alguma coisa, um assunto que é super interessante, que ela se identifica. E tem muita gente que se identifica, querendo revender, querendo mudar, dar um chacoalhão na vida, só que não vê nenhuma oportunidade. E aqui a SJO criou essa oportunidade com a equipe de revendedores. E está começando só, mas se a gente continuar do jeito que a gente está, vai crescer muito rápido e vamos formar uma equipe forte de várias pessoas. Oi Rita, obrigado pelo coraçãozinho, que bom que você entrou. Jones, tudo bem? E tá vindo gente. Boa, 1.500 pessoas já se interessaram em ser revendedores. Dezenas compraram os nossos kits. E isso é um projeto que a gente lançou faz 15, 20 dias. Que a gente está testando, que a gente criou o catálogo rapidamente, que a gente separou, criou os produtos do kit rapidamente. Vocês estão vendo o chacoalhão que está dando? Porque as pessoas necessitam. Oi, Kelly, que bom que você está aqui, você sempre está com a gente. Que legal. Vocês estão vendo? A Kelly está desde o início do trabalho com a gente. E aí, quando eu vejo esse feedback das pessoas se interessando, 1.500 pessoas se interessando, dezenas comprando o kit, eu falo, gente, estou no caminho certo, só são 20 dias que começou. É algo que as pessoas estão precisando mesmo, de alguém para orientar, de alguém para mostrar quais são os produtos que vendem, de alguém dar o catálogo, de alguém passar um conteúdo para elas poderem vender e elas se motivarem a trabalhar. Tá dando certo. Que bom. Isso é, como é que eu posso dizer, a bússola que está mostrando. Assistência ao cliente e revendedores, isso é muito bom. É esse o trabalho. A gente vai dar essa assistência. A gente está dando já essa assistência. Só que o que eu estou fazendo é uma assistência. Todo dia se expor, todo dia vir explicar o que a gente está trabalhando, o que a gente está realizando, todo dia dando aquela injeçãozinha de ânimo, porque eu sei como que é o trabalho, como é difícil ter a constância. Eu sou uma pessoa que luto para ter constância e nos dias que eu não consigo, eu vou e falo, consegui, não deu, o que eu posso fazer? No dia seguinte eu vou. No dia seguinte eu dou uma injeção, eu vou, não porque eu quero continuar estando aqui com vocês, eu quero continuar a trabalhar com revendedores, eu quero atingir mais pessoas como revendedores, eu quero levar mais esperança através do trabalho de artigos religiosos para essas pessoas, eu quero transformar as pessoas através da evangelização, entendeu? Vamos crescer junto, isso, Kelly, tá dando certo, só o início de trabalho, eu quero ver daqui a um ano como que vai ser isso aqui, o negócio vai ser absurdo. Porque é muito plano, é muito projeto, é muito sonho que eu tenho. A área de revendedores que eu vou criar na SJO vai ser muito legal. Eu tô mirando nos caras grandes lá que já tem uma área de revendedor legal. Vou criar uma área de revendedor massa pra caramba, para poder as pessoas identificarem, acharem os revendedores. Vai ser muito massa. Esse é o nosso trabalho da SJO. E eu gostaria de encerrar aqui falando para vocês que amanhã é o último dia para poder adquirir o kit de revendedor. Se vocês têm interesse, entra na SJO, procura kit revendedor, tá lá o produto. Amanhã encerra de vez, não tem mais conversa. E vamos ver quando a gente vai abrir novamente uma próxima equipe para se tornar revendedores da SJO. Se você tem interesse em ser revendedor, participar das próximas equipes, entra na SJO, peça para se inscrever. A gente manda o link para você e você se inscreve. E aos poucos a gente vai mandando as informações para vocês. Certinho para poder se tornar revendedor. Ok? Muito bom. Muito obrigado. Mais um dia. Bora trabalhar, bora não desistir. O que tiver no nosso controle a gente faz. O que não tiver no nosso controle, a gente não está no nosso controle. E vamos seguindo. O que a gente não pode é ficar com medo. O que a gente não pode é se decepcionar. Abraço. Meu nome é Felipe Dias. Eu falo aqui da SJO. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Tamo junto. Abração. Fica com Deus.